Olá, eu sou Alexandre Everton e esse é o Além da Imaginação. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se você gosta de assuntos que vão além da nossa imaginação, saiba que você está no lugar certo. No programa de hoje vocês irão conhecer a fantástica experiência vivida por Amaury Rivera, mas antes de eu contar essa história, prestem atenção no recado que eu tenho para dar para vocês. O Além da Imaginação é um programa multiplataforma que você pode conferir em vídeo pelo YouTube, pelo Spotify também, ou via áudio no seu aplicativo de podcast favorito. Por isso eu peço para que você favorite esse episódio e siga o nosso programa. Confira também as nossas redes sociais no @AlemDaImaginacão01, sem acento, tá? @AlemDaImaginacão01. Procura a gente no Instagram lá que você vai encontrar e lá tem bastante conteúdo também além do que a gente faz no podcast no YouTube também. E aqui no programa Além da Imaginação haverá uma sessão com relatos dos nossos ouvintes. Então se você tem ou conhece alguém que tem uma história interessante e gostaria de compartilhar com a gente, manda sua mensagem via áudio para o WhatsApp 11 9 30 31 8835. Vai ser um prazer enorme compartilhar a sua história com os ouvintes do programa. Essa é a história de um homem que viveu uma experiência terrível quando passou por uma suposta abdução alienígena. No entanto, o seu relato difere dos outros casos parecidos, pois ele conseguiu fotografar o objeto que teria o supostamente abduzido. Então, meu caro ouvinte, essa é a história da abdução do Amaury Rivera. O Amaury Rivera nasceu em Porto Rico, mas passou boa parte da sua vida vivendo nos Estados Unidos trabalhando. No entanto, ele perdeu o seu emprego e, enfrentando uma crise financeira, ele resolveu voltar ao seu país natal, onde ele poderia contar com a ajuda de familiares para recomeçar sua vida. Já de volta lá a Porto Rico, ele começou a trabalhar como garçom e fazer alguns bicos para se manter. Numa certa noite, numa casa noturna lá em Porto Rico, haveria uma apresentação musical de uma banda que uma prima dele gostava muito. Então ela lhe ofereceu uma quantia em dinheiro e emprestou a sua máquina fotográfica para que ele fotografasse a banda para ela. Como ele estava precisando de dinheiro, ele resolveu aceitar o trabalho e foi até o tal show para fazer essas fotografias. A noite transcorreu tranquilamente, mas no seu retorno para casa ocorreu um fato que mudaria para sempre a vida dele. O Amaury voltava para casa dirigindo seu carro por uma estrada de terra. Era uma noite escura e a neblina na estrada não permitia que ele andasse muito rápido com o carro. Num determinado momento desse trajeto, ele começou a ouvir um som estranho do lado de fora do carro. Ele começou a prestar atenção naquele som e notou que era semelhante ao barulho de cascos batendo contra o solo. Era como se fosse um animal, um cavalo, por exemplo. E ele sentiu que parecia que aquele animal estava correndo do lado de fora e acompanhando o veículo. Como a estrada estava muito escura, havia muita neblina, ele não podia desviar a atenção e olhar para os lados para tentar ver o que era aquele barulho. No entanto, mesmo com essas condições adversas da estrada, ele resolveu acelerar o carro, pois se caso fosse um animal, ele não iria conseguir acompanhar o carro. Mas, para surpresa do Amaury, assim que ele aumentou a velocidade do carro, o barulho dos cascos do suposto animal que corria do lado de fora do carro também aumentava. Era como se aquele animal, ou seja lá o que fosse aquilo, conseguisse atingir uma velocidade surpreendente
a ponto de conseguir acompanhar o carro em uma velocidade alta. Mesmo tendo que ficar com a atenção total na direção do veículo, ele desviou um pouco os olhos para o lado para tentar ver que animal era aquele, e assim que ele voltou os olhos para a janela lateral do carro, ele viu um ser humanoide de aparência muito estranha. Com o susto que ele tomou ao ver aquela criatura, a sua única reação foi acelerar mais o carro a fim de fugir daquele estranho ser. Mas, mesmo assim que ele acelerando o carro, quanto mais ele acelerava, ele via que aquele barulho do casco continuava correndo ao lado do carro. E aí ele passou a acelerar o carro cada vez mais, e quando ele atingiu ali uma grande velocidade, ele sentiu um tranco e o carro parou abruptamente, como se tivesse sido contido por uma força invisível ou algo do tipo. Ele então passou a verificar o painel para ver se tinha algum problema com o carro, para ver se tinha dado algum problema no motor, e quando ele levantou a cabeça, ele pôde ver à frente do seu carro que tinha um ser estranho ali. Ele ficou aturdido pelaquela visão estranha e alega que nesse momento ele passou a ouvir uma voz na sua cabeça dizendo que ele não se lembraria de nada que estava acontecendo ali. Então, nesse momento, o Amaury Rivera apagou. Quando ele recobrou a consciência, o dia já havia amanhecido e ele estava sentado normalmente no seu carro. Entretanto, ele notou que estava em um local totalmente diferente do que ele havia parado quando sofreu tal apagão. Ainda tentando entender o que acontecia com ele, o Amaury foi tomado por um sentimento estranho, uma espécie de ataque de pânico, e começou a chorar descontroladamente. Ele tremia muito e resolveu descer do carro para tentar avaliar melhor a situação que ele se encontrava. E foi nesse momento que o seu pânico foi interrompido por um barulho quase que ensurdecedor de uma turbina de avião que parecia estar bem próxima dele. Ele procurou de onde estava vindo aquele som e, ao olhar para o céu, viu 2 caças, que ele reconheceu logo como sendo da Força Aérea Norte-Americana. E para espanto do Amaury, aqueles 2 aviões militares estavam perseguindo, ou pelo menos tentando perseguir, um objeto em forma de disco, que se movia lentamente como se ignorasse a presença dos caças. O objeto voava sem emitir qualquer tipo de som ou ruído. O Amaury se lembrou que dentro do carro estava a máquina fotográfica que ele havia usado na noite anterior, então rapidamente ele pegou a máquina e passou a fotografar. Ele relata que, curiosamente, todas as vezes que ele disparava a câmera para tirar uma foto, ele ouvia uma espécie de bip dentro da sua cabeça, como se fosse o som dos botões de um relógio digital. Foi o objeto que ele utilizou para ilustrar melhor esse barulho de som de bip. E ele conseguiu realmente registrar algumas imagens dos objetos e dos caças. E nesse momento, enquanto ele tirava as fotos, ele começou a se lembrar do que havia acontecido com ele na noite anterior, que ele havia apagado e não se lembrava de nada. De acordo com o relato dele, ele conta que assim que olhou para o ser que estava parado ali em frente ao carro, ele foi retirado do carro e instantaneamente se viu em uma sala muito grande. Nessa sala estavam também o seu carro e mais vários outros carros, que ele não tinha nem noção de quem era. Então, ele, prestando atenção naquele cenário estranho e bizarro, ele desmaiou novamente. Assim que ele recobrou a consciência dele, ele se viu numa outra sala e dessa vez não estava mais sozinho. Ele contou cerca de 14 pessoas que dividiam a sala com ele. Algumas dessas pessoas ele reconheceu porque eram moradores da cidade de onde ele morava. Algumas estavam bem vestidas, como se estivessem acabado de sair de uma festa, e algumas outras estavam com roupas de dormir, com pijamas, e outras com roupas de academia. Nesse momento entrou na sala um homem, que ele tinha um aspecto de ser um ser humano normal, tinha a pele um pouco mais escura, mas ele não chegava a ser um negro. Ele tinha também os cabelos bem negros e longos, e estava acompanhado de mais 2 seres muito parecidos com ele. Ele se identificou para todos como Amaran.
Esse homem começou a projetar imagens nas paredes que pareciam um filme de ficção científica. Esse filme, entre aspas, começou mostrando uma viagem espacial e depois mostrava uma bizarra cena de um meteoro caindo sobre o oceano e causando uma enorme catástrofe na Terra. Todas essas pessoas presentes na sala ficaram apavoradas com essas imagens que eram projetadas. E a cada momento ia ficando mais assustador à medida que muitas imagens de cena de destruição em várias partes do planeta eram passadas para esse pessoal. O fim desse filme mostrava que a Terra, após passar por todas essas catástrofes, seria governada por um único governo que era sediado em uma ilha e que flutuava e se deslocava pelos oceanos. Nos dias que se passaram após essa estranha experiência, o Amaury não conseguia dormir e pensava como poderia contar essa história para as pessoas sem ser visto como um maluco ou algo do tipo. Até que ele se lembrou das fotos que havia feito no dia da sua suposta abdução. Ele mandou revelar o filme da máquina, mas, para sua surpresa, a maioria das fotos haviam queimado ou simplesmente apresentaram algum tipo de defeito e não puderam ser reveladas. Somente 4 dessas fotos foram recuperadas, e elas mostram os caças norte-americanos perseguindo um objeto voador em formato de disco. Ele decidiu contar essa história em alguns meios de comunicação para tentar encontrar quem eram as outras pessoas que haviam vivido aquela estranha experiência junto dele. Mas, sabiamente, quando ele revelou a sua história para esses meios de comunicação, ele decidiu omitir alguns detalhes para que, se caso aparecesse alguém dizendo que estava com ele naquele dia, pudesse confirmar a veracidade através desses detalhes que ele havia omitido nas suas entrevistas. Como o caso da abdução do Amaury ganhou um grande destaque na imprensa, algumas pessoas acabaram entrando em contato com ele, admitindo que também tinham vivido experiências parecidas, e até confirmaram algumas informações que foram omitidas por ele, como o nome do ser, por exemplo, que se apresentou para eles, que se chamava Amaran. Mas, curiosamente, essas pessoas alegavam ter passado por essas experiências em dias diferentes do que foi ocorrido com ele. As fotos tiradas pelo Amaury no dia do ocorrido foram analisadas pelo coronel aposentado norte-americano Vandell C. Stevens, que levou essas imagens para ser analisado lá na NASA em computadores de última geração na época. Essa análise concluiu que não foram encontrados sinais de adulterações nas imagens, e esse relatório ressalta também que aspectos como iluminação e distância dos objetos fotografados condizem com a verdade, e que possivelmente algumas fotos tiradas pelo Amaury, aliás, aquelas fotos que foram tiradas por ele, não foram manipuladas. Algum tempo depois da divulgação da experiência vivida pelo Amaury, e a divulgação das fotos também, ele acabou recebendo a visita de 2 homens de preto que se identificaram como agentes da CIA. Eles disseram ao Amaury que precisavam analisar as fotos e os negativos dessas fotos. Mas o Amaury alegou que não tinha esses objetos mais em seu poder. Mesmo assim, esses 2 homens vasculharam a casa dele e, como não encontraram nada, acabaram indo embora. Em 1996, ele lançou um livro chamado A Noite do Meu Encontro com Extraterrestres, aonde ele detalha toda a sua experiência vivida naquela fatídica noite.
É isso aí, pessoal. Essa foi a história do Amaury Rivera, uma história muito interessante, e eu espero que você tenha gostado desse episódio. E como eu disse pra vocês, caso você tenha gostado, deixe o seu like aí no vídeo, favorita aí no seu podcast favorito também, no seu aplicativo de podcasts, que é um prazer enorme pra gente estar sempre trazendo conteúdos diferentes para vocês. Peço também mais uma vez para que você nos siga em nossas redes sociais. Vai lá no Instagram, @além-da-imaginacão01, onde tem bastante conteúdo também, além do que nós postamos aqui no YouTube e no Spotify. Tudo bem? Muito obrigado, eu vou deixando aqui meu abraço a você e espero você no próximo episódio aqui no Além da Imaginação.